Olá pessoal, vamos começar agora a nossa revisão de história do terceiro ano. Ao longo desse período, nós vimos um pouco, sobre a Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial, o contexto político da Europa antes dessa Primeira Guerra. Então, vamos agora começar falando um pouco sobre a Bela Época, conhecida também como Belle Époque, que é um termo em francês. Durante um período, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, que foi entre a França e a Prússia, que é a atual Alemanha, a Europa passou por um período de estabilidade, um período de paz. Não estava mais acontecendo no continente grandes conflitos. E durante esse período, conhecido como Bela Época, teve também o quê? Um grande avanço técnico e científico. A Europa estava passando por um desenvolvimento muito grande. E as principais potências da Europa se desenvolveram bastante. Novas tecnologias, as grandes feiras de tecnologia que naquela época era comum na Europa. Então, mas esse período de estabilidade também ficou conhecido como paz armada. Porque as principais potências da Europa aproveitaram esse período de crescimento econômico para investir nos exércitos, na sua indústria bélica. Então a gente já via aí que a Europa estava em paz, estava, mas que as principais nações já previa que um conflito estava por chegar. Então isso fez com que a Europa se armasse cada vez mais, as grandes potências. E durante esse período também cresceu na Europa um sentimento nacionalista muito grande. Entre eles, o revanchismo francês, que foi o quê? Foi a população francesa, ou muitos grupos da França, ainda tinha um descontentamento muito grande por ter perdido a guerra franco-prussiana e tem esse sentimento de revanche. O pan-germanismo, que foi um movimento criado que era baseado na Liga Germânica, que tinha como objetivo o quê? Criar um país, unificar todos os países de origem germânicas, que era liderado pela Alemanha. O pan-eslavismo, que tinha como objetivo de criar a Grande Sérvia, unificar ali vários países de origem sérvia, de eslavos. E dessa forma, a Europa já estava o quê? Aquele certo desconforto, devido a esse nacionalismo exagerado que existia dentro do continente. Para agravar mais a situação, tiveram o quê? A formação das alianças. Duas alianças foram formadas por países da Europa. A Entente, que era formada por Grã-Bretanha, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essas alianças tinham como objetivo de quê? De apoio. Caso um país mexesse com alguém da Entente, os outros se uniriam para ajudar. Caso mexesse com alguém da Aliança, ou se eles iriam se unir para ajudar esse país. Isso foi determinante, para ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo estava na Europa, aparentemente pacífico, mas a gente via que estava aquela efervescência. A população estava um pouco aquela tensão nos países da Europa. Para agravar mais a situação, o conde Francisco, o duque, o arqueduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado na cidade de Sarajevo por um ativista sérvio. Então esse assassinato dele fez com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra à Sérvia. Por quê? Eles pediram que a Sérvia, exigiram que a Sérvia investigasse mais esse crime, já que ele foi assassinado por um ativista sérvio. Mas a Sérvia não deu muita atenção. E aí começa a guerra. Como o Império Austro-Húngaro ele era da Aliança, da Tríplice Aliança, invadiu a Sérvia. E aí tem início a guerra. Mas aí entra a política de alianças. Uma guerra que era ali entre só dois países, o que aconteceu? A Entente entrou para auxiliar os sérvios e, em contrapartida, os países da aliança entraram para apoiar o Império Austro-Húngaro. Então, países que não tinham aparentemente nada a ver, mas que já estavam com aquele sentimento ali de querer uma guerra ali entre eles, principalmente a França, entraram nessa guerra. Entraram nessa guerra que foi muito devastadora para toda a Europa. Então, um conflito que era aparentemente só entre duas nações, devido à política de alianças, jogou países que não tinham aparentemente nada a ver nessa guerra. Então aí tem início o quê? A Primeira Grande Guerra Mundial, que foi uma guerra que se utilizou muito o quê? Tecnologias, novos tanques de guerra, novos meios de transporte, o avião, também nessa época começou ali a participar. Isso teve um saldo muito negativo de mortes, Teve um saldo, nunca tinha morrido tantas pessoas em uma guerra. E essa Primeira Grande Guerra se arrastou aí, devastando toda a Europa, Então, isso causou o quê? Causou uma destruição total do continente europeu, Muitos países envolvidos ali
muitos tiveram suas economias totalmente desestruturadas, e essa política de alianças, né, foi muito prejudicial para a Europa. Mas estava ali o conflito, a Tríplice Aliança contra a Entente, e esse conflito ali já estava chegando ali a uma condição insustentável. Até que os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos ainda estavam fora da guerra, né? Porque lá nos Estados Unidos ainda não tinha nada a ver. Mas os Estados Unidos entrou na guerra do lado da Entente, porque tinha interesses comerciais com a França e a Grã-Bretanha. E quando os Estados Unidos entrou na guerra, entrou com tudo. Então isso deu o quê? Deu um novo fôlego aos países envolvidos nessa guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra. Em 1915, a Itália rompe com a Tríplice Aliança e se junta à Entente. Isso já foi o quê? Uma baixa muito grande, não é, para a aliança, né? Então, a guerra estava caminhando com tudo, né, em favor da Entente. A Rússia, em 1917, deixou a guerra e assinou um tratado de paz com a Alemanha de não agressão, o armistício. E dessa forma, a Alemanha pôde deslocar tropas que estavam lutando no fronte contra a Rússia e jogar todo mundo para lutar contra os outros países. França, Grã-Bretanha, os Estados Unidos que tinham entrado na guerra, a Itália também que estava ali com tudo do lado da Entente. Então a Rússia saiu da guerra, que a gente vai ver isso logo na frente, por quê? Devido a problemas internos. Enquanto a Rússia estava ali gastando muito dinheiro na guerra, as tropas perdendo muitas batalhas, já que a Rússia tinha um exército grande, mas era um exército totalmente despreparado. Era um exército que muitas vezes faltava até munição para os seus soldados. Então, a Rússia deixa a guerra e assina esse tratado de paz com a Alemanha, de não agressão, devido a problemas internos que eles estavam enfrentando. Então, essa guerra, ela foi uma guerra de trincheiras, que no primeiro momento as tropas conseguiam avançar muito, mas depois isso não era mais possível. Então as grandes valas que eram abertas, quilômetros e quilômetros de valas, os soldados ficavam ali, lutando entre si, que muitas vezes passavam um período longo ali, aquele clima da Europa. Muitas pessoas morriam nas trincheiras, que eram lugares totalmente insalubres, e isso causou o quê? Causou a morte de mais de 10 milhões de pessoas, Essa guerra que foi muito devastadora para toda a Europa. Então, isso, com o fim da guerra, tivemos o quê? A vitória da Entente. A Entente saiu vitoriosa e um dos objetivos da Entente era punir a Alemanha severamente, já que culpou por essa guerra, a grande culpada foi a Alemanha. E o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, na época, ele propôs um acordo de paz, os 14 pontos de Wilson. E o que isso queria dizer? Ele queria uma assinatura de um tratado ali que não procurassem culpados nem vencedores dessa guerra. Queria ali assinar esse tratado e ficar tudo bem entre eles. Mas os países envolvidos, França e Grã-Bretanha principalmente, queria penalizar severamente a Alemanha e não aceitaram esse tratado de paz, proposto pelo presidente norte-americano. E no ano seguinte, em 1919, assinaram o Tratado de Versalhes, que foi o quê? Foi um tratado que puniu severamente a Alemanha. A Alemanha foi obrigada a pagar uma alta indenização aos países envolvidos na guerra, perdeu algumas colônias da Ásia e da África, teve que reduzir sua força militar pela metade, proibido de ter armamento bélico potente. Então a Alemanha foi severamente castigada nesse Tratado de Versalhes, e isso refletiu no sentimento, no descontentamento do povo alemão, já que os países que venceram a guerra, França e a Grã-Bretanha, quiseram ali penalizar severamente a Alemanha. E dessa forma, isso a gente vai ver mais à frente, o que terminou ocorrendo. A Rússia, eu tinha falado anteriormente que a Rússia tinha saído da guerra, porque estava sem condição de lutar. Os soldados o exército era grande, mas era totalmente despreparado. E falar um pouco sobre o contexto da população russa nesse período. Enquanto muitos países da Europa começou ali a se industrializar por volta de 1750, a Rússia só começou a se industrializar a partir da metade do século XIX. E isso com o capital estrangeiro. A industrialização na Rússia era com capital da Grã-Bretanha, França e Alemanha. Então a Rússia ainda era um país muito atrasado.
Era um país ainda que era quase semi-feudal, onde a concentração de terra era muito grande, na mão de uma pequena parte da sociedade, né? Era liderada por um czar ainda, era uma monarquia absolutista. Então, a população da Rússia, 85% da população da Rússia vivia no campo em condições de miséria. Não tinha terra para trabalhar, aí tinha que conseguir um lote de terra com um proprietário para viver ali e trabalhar para aquela pessoa. As condições, já que a industrialização estava começando, aconteceu semelhante como aconteceu na Inglaterra no início da industrialização, jornadas de trabalho muito grandes, exaustivas, que chegava a 15, 16 horas por dia. A população do campo sofria com a escassez de alimento e tudo isso a Rússia passava por um processo de muitas dificuldades econômicas. Então, um dos motivos que levou a Rússia a sair da Primeira Guerra foi isso. Elas não tinham condição de manter os seus exércitos, não tinha condição nem de manter o seu povo que vivia ali na escassez de alimento, passando muita fome. E aí começou o quê? Começou o fim, né? Começou o início da Revolução, né? Começou ali o início da Revolução Russa e a Rússia teve que aderir a diversas reivindicações da população e dessa forma tentar o quê? Amenizar essas revoltas que estavam acontecendo no seu território. Valeu aí, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado, viu? Valeu aí, até mais.